Fala pessoal, hoje estou aqui para discutir o seguinte: aumentou o apoio da população à esquerda no Brasil? Uma pesquisa feita pelo Datafolha agora recentemente, tem uns 5 dias mais ou menos, mostrou que cresceu a quantidade das pessoas que se identificam como sendo de esquerda no Brasil e reduziu a quantidade de pessoas que se identificam como de direita, no Brasil. Vou ler alguns dados da pesquisa aqui para a gente entender do que se trata. Hoje, 49% dos brasileiros se identificam como sendo de esquerda, E a direita reduziu o seu apoio perante a população. Agora você tem 34% da população que se identifica como sendo de direita, e 17% da população se identifica como de centro. A gente observa que há um crescimento da politização também da sociedade, nos últimos anos, então mais pessoas se identificam como sendo de esquerda e alguns anos atrás mais pessoas se identificavam como sendo de direita, ou seja, as pessoas estão se identificando mais politicamente. Alguns anos atrás, em 2017, você tinha 40% da população que se identificava como direita e 41% que se identificava como esquerda. Ou seja, você tinha uma situação ali de equilíbrio, e nos últimos anos para cá, você tem um crescimento do apoio à esquerda e uma redução do apoio da população à direita. A pesquisa foi feita a partir de entrevistas que continham perguntas sobre temas como drogas, armas, criminalidade, migração, homossexualidade e impostos. E aí eu queria chamar a atenção aqui para o seguinte: essas pautas aqui não são pautas econômicas. E aliás, pessoal, desculpa, a minha voz está um pouco grossa, um pouco rouca demais. A gente fala muito, eu sou professor, a gente está usando máscara de novo, então a voz está meio prejudicada aqui. Vamos ver se melhora para os outros vídeos. Esses temas aqui são temas que não são os temas que mais trazem a população para o nosso lado. A gente sabe que o Brasil é um país conservador, é um país profundamente religioso, a gente sabe que é um país extremamente conservador em vários quesitos e toda a pauta de costume você vai ter um apoio maior à direita. E a esquerda perde nesse campo. Então, quando a gente vai para a pauta dos costumes, o apoio à esquerda é maior ainda. Segundo essa mesma pesquisa, quando o assunto é economia, a esquerda também ganhou adeptos e a esquerda tem o apoio de 50% da população. E só 25% da população defende as pautas econômicas da direita. A direita também perdeu 3% de apoio aí, perante a população. Agora, o que esses dados mostram pra gente? Existe na população um senso comum esquerdista. A população defende o SUS. A população defende que o governo deva cuidar das escolas públicas, que o governo deva ser responsável por prestar bons serviços públicos, que o Estado deva cobrar imposto para poder cobrar esses serviços públicos. A população defende que se cobre mais imposto dos ricos do que dos pobres, que é uma pauta histórica da esquerda. A população defende a intervenção do Estado na economia. A população defende que não se deva privatizar as empresas públicas. E quando eu falo população, estou falando o grosso da população, A maioria da população, lógico que vai ter divergências ali, Então, esse dado mostra o seguinte: primeiro, como a esquerda aproveita mal, já que a maioria da população defende as pautas que a gente defende, como a gente não consegue trazer mais gente para o nosso lado. Lógico que tem uma questão de financiamento de campanhas, lógico que tem a mídia também como fator fundamental. A mídia é educada a defender pautas da direita, porque a mídia é de direita. A mídia, eu estou me referindo à grande mídia. Aí, se você reparar, até as redes sociais também, em grande maioria, YouTube principalmente, são redes sociais onde predominam as visões de mundo de direita. Por isso é tão importante, gente, fortalecer os canais de esquerda. Aproveita já pedir, curte aqui o vídeo, comente o vídeo, se inscreve aqui no canal. Ativa o sino das notificações se você não ativou ainda. Então, a direita tem esse predomínio na mídia e mesmo assim, nas pautas econômicas, não consegue convencer a população. Por mais que a Globo faça um milhão de reportagens defendendo o liberalismo, por mais que a Record faça, a Band faça, as outras emissoras façam, eles não conseguem mudar a cabeça do grosso da população com relação a esse tipo de coisa. É como se a realidade se impôsse a esse tipo de coisa. E mostra pra gente o seguinte também: o porquê que a direita sempre leva o discurso para a pauta econômica. Bolsonaro é um bom exemplo para a pauta dos costumes e foge da pauta econômica. Bolsonaro fala de quê? Fala de Deus, de pátria, de família, contra as drogas, contra os direitos humanos, que tem que matar bandido, não sei o quê, papapá. Ou seja, Bolsonaro foca o seu discurso em coisas que não são econômicas. Ele sabe que se falar de coisas econômicas vai perder. Bolsonaro finge que não acredita em pesquisa, porque a pesquisa está mostrando que ele vai perder as eleições. Só que ele acredita sim, tanto que, percebendo
que não ganha no campo econômico, ele joga o discurso para a pauta dos costumes. E é inteligente fazer isso. Bolsonaro vai tentar direcionar o debate para aqueles que ele for, né, evidentemente, para a pauta dos costumes. Vai jogar para a questão da família, vai falar de maconha, vai falar de drogas, vai falar contra os direitos humanos, vai falar daquilo que vai gerar maior identificação com relação à população. Bolsonaro vai fugir do assunto de inflação, ele vai fugir do assunto de aumento dos preços, de desemprego, de pobreza, de pessoas passando fome, dos gravíssimos problemas gerados pela pandemia, os 660 mil mortes e etc. Os problemas reais econômicos da população brasileira, a direita foge. E Bolsonaro é só um exemplo disso, né? Estou usando ele como exemplo. Mas não, a direita como um todo faz isso, né? Ela foca o seu discurso nas questões dos costumes, onde ela vai conseguir ter um apoio maior da população. E o que isso mostra para a gente da direita, para a gente da esquerda? A gente deve focar o nosso discurso no econômico, nas necessidades concretas e materiais da população. A gente deve falar da inflação, a gente deve falar do emprego, a gente deve falar contra a privatização da Petrobras, contra a privatização da Eletrobras, pela reestatização, né, das empresas estatais. A gente deve focar os nossos discursos nas pautas econômicas, como até uma estratégia discursiva. Porque é nesse ponto que a gente vai ganhar. E aí eu acho muito ruim o discurso da esquerda identitária, que foca o seu discurso, assim, gasta a maior parte do seu tempo falando da pauta identitária. Pauta identitária são as pautas dos movimentos sociais pós-modernos, né? É a pauta do feminismo, é a pauta do movimento LGBT, é a pauta do movimento negro, é a pauta pela legalização do aborto, é a pauta pela legalização da maconha e tal. E ok, eu defendo todas essas pautas, essa não é a questão. A questão é que o brasileiro é contra essas pautas. E não é inteligente numa eleição, e nesse quesito Lula faz um bom discurso, de não tocar nessas pautas. Teve uma vez que o Lula deu uma escorregada e falou aí da legalização do aborto, dando a entender que apoia e tal. É muito ruim para uma campanha eleitoral, porque perde voto. Não traz voto nenhum e perde voto. Depois ele deu uma leve retratada ali e tal, de vez em quando ele dá umas escorregadas, mas isso mostra pra gente que a gente não deve focar o nosso discurso nesse tipo de coisa. A população brasileira é conservadora e não vai deixar de ser. As pessoas são educadas a ser conservadoras, primeiro a gente é uma sociedade cristã, com séculos e séculos desse tipo de visão. Agora, você também tem uma mídia que educa a população a ser conservadora, né? A pauta dos direitos humanos, por exemplo, é muito difícil você mudar a cabeça da população em pouco tempo. Então, não é inteligente focar o discurso nesse tipo de coisa. Eu acho que a esquerda peca em focar o discurso nessa pauta identitária demais e dar menos espaço às pautas econômicas. E outra, em falar difícil demais. Falar complicado demais. Quando falar de economia, falar de coisas com termos muito complicados, né? Isso é um erro estratégico, um erro discursivo. Você tem que falar simples. Você tem que falar das pautas econômicas, você tem que falar da vida das pessoas, você tem que falar do emprego, do desemprego, da fome, né? Da tua vida que era melhor 15 anos atrás, né? E piorou a nossa vida dos últimos 6 anos que a direita está no poder, né? Quando a gente foca nessas pautas que são econômicas, a gente tende a trazer a população para o nosso lado. Quando a gente foca nas pautas identitárias, a gente tende a afastar. E veja, eu não estou dizendo para abandonar a pauta identitária. Eu estou dizendo que não é inteligente, quando você quer ganhar as eleições e, portanto, ter o apoio da maioria da população, focar, ou seja, dar ênfase maior a esse tipo de pauta, que é impopular perante a população. Isso você muda ao longo do tempo, mas não em alguns meses. Entende? Então esse aqui é o X da questão, né? Então acho que a esquerda tem que fazer um discurso mais fácil, mais acessível, não falar complicado demais. Várias personalidades da esquerda fazem isso. Acho que o Freixo peca, por exemplo, em relação a isso. Eu acho que várias outras lideranças, Manuela Dávila, eu acho que já cometeu uns vacilos com relação a isso, né? Você tem que falar de modo simples, que gere identificação com a população, né? E eu acho que a gente tem que focar nas pautas econômicas e não nas pautas identitárias. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui. Queria convidar vocês, né, mais uma vez a curtir o vídeo, comentar o vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações que fica aqui embaixo para quem não ativou ainda. Então é isso, vamos fortalecer os canais de esquerda, não só para agora, 2022, né, para de agora em diante, que a gente vai precisar disso mais uma vez. Então é isso, pessoal. Um abraço. Até semana que vem.